Olha, ex-secretário de governo, ex-prefeito de Macapá, ex-governador por 2 mandatos, atualmente senador da República, cumprindo o segundo mandato, né? E vai continuar cumprindo até o finzinho de janeiro, né? Posse dos novos só em fevereiro, não? Só em fevereiro. Senador Capiberibe, fevereiro a posse. Mais de 170 mil, exatos 174 mil votos, né, na eleição para o governo do estado. Andou tirando lasquinha da trave, né? Mas não se elegeu. Mas ainda segue, repito, como senador até o finalzinho de janeiro. Está conosco ao telefone, direto de Brasília, senador Capiberibe. Bom dia, senador, prazer em ouvi-lo. Bom dia, Leandro. Bom dia, bancada, bom dia, bom dia, Macapá. Bom dia ao nosso povo sofrido do estado do Amapá. Senador, eu li ontem uma notinha que o senhor postou na sua conta no Facebook, que andou pulando de grupo em grupo, né, nas redes sociais, onde o senhor diz o seguinte, mais ou menos o seguinte: confesso que não gostaria de estar na pele dos que se elegeram, dos que ganharam a eleição. Porque, se o senhor falou isso, por que o senhor falou isso, senador? Pois é, eu já vinha falando no processo de campanha eleitoral. Eu levantei, Melo, as dívidas do Estado. Em outubro, o Amapá, o governo do Amapá, deixou um passivo financeiro, ou seja, deve 1.545 milhões de reais. E o governo tem 2 meses de receita até o final do ano. Olha, nesses 2 meses de receita, o governo vai arrecadar, um cálculo otimista. Eu levantei as transferências da União, a arrecadação de ICMS, e o governo deve arrecadar até o final do ano 650 milhões, um cálculo otimista. E ele deve 1.545 milhões. Além disso, ele tem mais 2 meses pela frente. Nesses 2 meses, o governo tem que pagar 2 folhas de pagamentos e meia, ou seja, novembro, dezembro e a metade do 10º. Isso chega a 480 milhões, essas 2 folhas e meia. Mas tem que 16 milhões que tem que ser repassado aos poderes, que aliás o governo está devendo para os poderes. O governador Valdez não está repassando integralmente o 10º dos poderes. E somado isso dá perto de 600 milhões. Se ele vai arrecadar 650, restam 50 milhões para pagar a dívida de 1.545 bilhões e mais manter o Estado em pé até o dia 31 de dezembro. É por isso que eu falei que eu não queria estar na pele de quem ganhou a eleição, porque vai ter que prestar contas da falência do Estado. Não vai ser fácil. O governador Valdez Góes quebrou o Estado para se eleger. E eu falo isso com base na evolução da folha de pagamento. De outubro de 2017 a outubro de 2018, a folha do governo, a folha de pagamento, sem qualquer justificativa, cresceu em 300 milhões de reais. Isso é escandaloso, porque nesse período o governo deu apenas 2,8% de aumento. Portanto, o governador tem que vir a público explicar como é que ele aumentou a folha de pagamento em 300 milhões. Ele aumentou a folha, e tem mais um detalhe: nesse período houve um alívio muito grande da folha do Estado, porque houve transposição de 2.120 servidores do Estado para a União. É isso que precisa ser explicado para a sociedade. É por isso que eu não gostaria de estar na pele do governador. E tem mais um dado. Dia 21, tudo indica que a ação penal 814 vai ser concluída. O governador está sendo julgado do STJ, e isso pouca gente sabe no Amapá. Ele está sendo acusado de peculato.
de desvio do recurso de consignados. E esse processo não é da agora, é bom lembrar, esse processo é de 2010, quando ele deixou uma dívida de 74 milhões de reais de consignados. O governador Camilo Capdeville, ao assumir o governo, negociou com os bancos, parcelou e quitou a dívida. Quando o Camilo saiu, os consignados, os bancos estavam operando normalmente com consignados. Valdez assumiu em 2015, manteve a retirada nos contra-cheques dos servidores, mas não entregou ao banco. E hoje a dívida com consignados atinge a casa absurda de 300 milhões de reais. Portanto, o Estado está quebrado. Muito bem. Eu falei, eu usei essa expressão. O PSB não ganhou a eleição, logo já era oposição, vai continuar oposição. Aí eu pergunto, vai fazer uma oposição do tipo radical ou nem tanto assim, senador? Olha, não existe meio oposição. Não existe ou é isso, oposição ou não é, né? Oposição responsável, oposição, porque você tem que cobrar do executivo que as coisas aconteçam. Eu estou cobrando do governador, o governador tem que vir a público, porque ele não vai conseguir pagar os fornecedores. Os credores do governo estão ansiosos para saber se vão ou não vão receber. E pelos meus cálculos, esse é o meu papel, né, de levantar informação e explicar para a sociedade. Outra coisa, Nelo, 48% dos votos está longe de ter sido uma derrota. Foi uma grande vitória política e moral, né? Então nós temos hoje 48% do povo do Amapá que não aceita essa maneira de governar, né? O clientelismo, o paternalismo, a corrupção, né? E essa eleição ela foi marcada exatamente pelo processo absurdo de corrupção que inclui, né, o empreguismo, né, que eu já mostrei que a folha de pagamento cresceu em mais de 300 milhões em um ano, que não se justifica de jeito nenhum. Nós estamos preparando uma ação anulatória da eleição, porque essa eleição, o voto contrário foi um absurdo. Depois nós fomos atrapalhados, veja só, o presidente do TRE é um homem nomeado pelo governador Valdez Góes. Ele não era o primeiro da lista, né? É um homem que responde um PAD, um processo no CNJ. Então, o TRE, na hora que tomou aquela decisão, na véspera do primeiro turno, tomou uma decisão ilegal, sem base legal nenhuma, porque o nosso partido e a minha candidatura e da deputada Janete ao Senado estavam absolutamente legais, homologadas no registro das nossas candidaturas, não havia qualquer óbice. E aí ele reúne numa decisão administrativa, olha o absurdo, isso não existe, né? No mundo jurídico, legal, eleitoral, não existe o TRE fazer uma reunião administrativa e decretar a nulidade dos meus votos de Janete. Isso é um absurdo, isso é ilegal, né? Não tem amparo legal nenhum. Então essa eleição foi marcada por atropelos, por intervenções como essa do TRE, que interveio diretamente na véspera da eleição e no dia da eleição, não é? A emissora do vice Jaime Nunes estava fazendo campanha dizendo que se votasse em mim, se votasse em Janete, os votos seriam nulos. Correto. Muito Olha bem. o tamanho do absurdo, não é? Senador, eu queria só que o senhor fosse um pouquinho mais objetivo para que a gente pudesse avançar um pouco mais Então vamos avançar. na entrevista. O senhor acabou de falar em votos comprados. O senhor acha que o eleitor ainda continua votando em quem paga mais? Olha, Melo, eu tenho um depoimento da Polícia Federal de um funcionário da Domestilar, em que ele foi apanhado com R$7.200 e drogas, não é? na noite da eleição, né? Não há como generalizar, mas é verdade que há uma intermediação do voto, né?
Existe, de fato, uma intermediação do voto e a sociedade inteira, inclusive nós temos hoje várias provas para poder entrar com ações judiciais. E aí nós vamos discutir isso nos tribunais, porque é um absurdo o que aconteceu, não é? Com a compra de votos na escalada da madrugada. Esse caso da Polícia Federal não era só dinheiro, era dinheiro e droga. O sujeito foi apanhado, um cidadão de bem, inclusive, porque ele assumiu a responsabilidade de que ele usava droga, ele não usa droga, os amigos dele têm se manifestado através das redes sociais de que ele jamais usou droga, não é? E que aquela droga era assim para abastecer, não é, eleitores na véspera da eleição. Então, tá aí. É um depoimento de alguém que foi preso pela Polícia Federal e que está lá com dinheiro para comprar voto e trocar voto por droga. A neutralidade de Clécio, Davi e Randolph, senador, é uma ferida aberta na relação política do PSB com esses ex-aliados do senhor? Melo, a neutralidade, na verdade, não existiu. O governador Valdez Góes, na véspera da eleição, no sábado, no discurso que ele fez para a sua militância, ele disse que conversou com Randolph. Depois, os liderados do Randolph, lá no Laranjal do Jari, em Macapá, fizeram campanha para o Valdez. Então não houve essa neutralidade propalada. Eu sei porque eu conversei com algumas lideranças ligadas a Randolph, e elas, então, fizeram campanha e me disseram, fizeram campanha para o 12. Então não houve essa neutralidade. Eu até posso admitir que um ou outro tenha ficado neutro, mas no caso de Randolph, esse eu conheço de perto, que não teve essa neutralidade. O senhor acha que, no fim das contas, senador, o PSB errou em insistir na coligação com o PT? Estava consciente do risco que corria com aquela coligação duvidosa? E eu pergunto, para complementar, não houve nenhuma voz discordante dentro do PSB? Olha, não vamos entrar nessa que é uma furada. Que avaliação o senhor faria hoje desses problemas todos que o PT possa ter causado para o PSB? Mano, trocar o vice da chapa, trocar o suplente da chapa de Senado, nenhum problema. Nenhum problema. Eu não sabia do problema que o PT tinha, mas o erro não está aí. Porque isso é normal que pudesse ter acontecido. Bastava o TRE não cometer esse erro proposital de declarar os nossos votos nulos. O erro está no TRE, que ao arrepio da lei... O senhor reafirma então que o TRE atrapalhou significativamente a eleição do senhor? Claro, o TRE é responsável. Olha, na sexta-feira eu tinha pesquisa, e todo mundo que faz pesquisa que disputou a eleição sabe. Eu tinha uma vantagem, podia me levar a ganhar a eleição no primeiro turno. Janete estava eleita na segunda vaga para o Senado. Todo mundo que faz pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, sabe disso. No sábado, quando o TRE decreta a nulidade dos nossos votos, causou um prejuízo gigantesco. E o prejuízo não foi só no dia da votação. Olha, eu tenho um caso de direito que não queria votar em Janete, mas na hora que ele tomou conhecimento da decisão do TRE de anular os votos, ele votou em outro candidato. Isso é um depoimento dele. Né? Ou seja, nós só vimos corrigir essa decisão do TRE no final da votação, quando o leite já estava derramado. E eu ainda tive que ficar 10 dias fora da eleição, esperando a decisão do TSE. Né? E aí o prejuízo foi enorme. Ou seja, nós moralmente, politicamente, nós ganhamos a eleição. Essa que é a grande verdade. O meu povo, os meus eleitores, eles se sentem vitoriosos, eles não têm esse sentimento de derrota. Agora deixa eu perguntar. Ao contrário, as pessoas estão com moral lá em cima, porque sabem o que aconteceu no Amapá e que nós vamos
nós vamos lutar para reverter isso. Por exemplo, no dia 21, com o julgamento da ação penal de 114, Valdez Góes condenado, porque essa é a expectativa de condenação, até porque já tem precedente no Supremo, não é? Tem um julgado no Supremo sobre o mesmo caso de desvio de recursos do consignado, que condenou a prisão uma autoridade, inclusive do Amapá. A expectativa é de que Valdez seja condenado. E sendo condenado, nós teremos novas eleições. Agora, é uma eleição complicada. A nova eleição do Amapá vai ser para quê? Para saber quem vai governar a massa falida chamada governo do Amapá. Aproveitando, não tem dinheiro para pagar ninguém. Aproveitando esse gancho aí de recurso e tudo mais, eu perguntaria para o senhor o seguinte: o senhor sempre condenou o uso do tapetão para se atingir o topo político, né? E agora fala em ir ao tapetão. O que mudou no modo de ser, no modo de avaliar a política no Capiberibe, no senador Capiberibe? Olha, Belo, o governador Valdez Góes, ele responde uma ação penal. Ele está sendo acusado de ter cometido um crime. Eu não tenho nada a ver com isso, não sou eu. É uma denúncia do Ministério Público, que está sendo julgada dia 21 pela Corte Especial do STJ. Essa corte são 15 ministros que vão julgar o governador. E se ele for condenado, haverá novas eleições. Não tem tapetão nenhum. Ele está respondendo por um suposto crime que teria cometido lá em 2010. Porque esse processo não é processo de agora. Não está nesse processo os 300 milhões que ele deixou de transferir para os bancos. É processo de 2010 em que ele desviou recursos dos consignados, não recolheu aos bancos. E aí esse processo vai ser julgado dia 21, não tem tapetão nenhum, se dia 21 ele for condenado, nós vamos ter novas eleições. Certo. É isso aí que vai acontecer. Condenou Valdez Góes, tem 90 dias para fazer novas eleições. E é normal que isso aconteça, se ele for condenado, evidentemente. Não estou dizendo que ele vai ser condenado. Ele poderá ser condenado, porque é o julgamento. Ele está sendo julgado por uma acusação do Ministério Público de ter desviado recursos dos consignados. É isso que é disso que se trata. O senhor disse ainda há pouquinho que o PSB foi quem ganhou a eleição moralmente. O senhor foi o eleito moralmente, né? Significa dizer que o PSB não sai enfraquecido dessa eleição, digamos, sai chamuscado, é isso? Nem chamuscado. Nem chamuscado. Com 48% dos votos, amigo, né, tendo o deputado federal mais votado, né, Camilo foi o deputado federal mais votado, então nós saímos muito fortalecidos, porque, na verdade, o povo da Amapá acompanhou essa eleição de perto. Foi uma eleição maravilhosa, uma campanha belíssima, com o povo na rua, né, o povo está cheio de recordação da nossa campanha. Então nós saímos muito fortalecidos, não é? Tão fortalecidos que nós estamos hoje nos organizando na oposição e muita gente está absolutamente disposta a participar porque não aceita a bancarrota do Amapá. É necessário que todos no Amapá compreendam que o Estado do Amapá está insolvente, o governo do Amapá está insolvente, está quebrado. Nós estamos com o Estado na bancarrota, nada funciona nas repartições públicas. A tendência é piorar muito nesse final de ano. Essa é uma preocupação e tem muita gente que se deu conta, porque o governador, eu repeti um mantra nos debates, que o governador estava mentindo. E ele, depois da eleição, continua mentindo, Melo. Esse é o problema. Por que ele não vem a público para fazer um balanço das finanças do Estado? Porque as finanças não pertencem ao governador, pertencem ao povo. O povo tem que saber o que é que está acontecendo, por que o governador não paga as empresas terceirizadas, está todo mundo com 3, 4 meses de atraso. Como é que vai ficar o funcionamento do Estado até o dia 31 de dezembro se ele só tem 2 meses de receita, 650 milhões para pagar
600 milhões para a folha e dos poderes, certo, e depois manter o Estado funcionando, ele tem que explicar isso. Ele não pode, ele acabou a eleição, no debate, ele mentiu o tempo todo. Agora ele não pode mais continuar mentindo. Senador, eu peço que você convide o governador para ele se explicar sobre a falência do Estado. Ok. Senador, o que as suas pesquisas, as pesquisas feitas pela assessoria do senhor diziam, revelavam, antes de decidido o segundo turno, que seria mesmo Valdez Góes o seu adversário na decisiva da eleição? Em todas as pesquisas, inclusive a do Ibope de sexta-feira, todo mundo lembra, eu estava 10% na frente do Valdez, na pesquisa do Ibope. A nossa pesquisa nos dá uma vantagem maior. Se não fosse atrapalhada do TRE de decretar a nulidade nos nossos votos, a eleição poderia ou não ir para o segundo turno. Mas Janete já estaria eleita senadora. Era um grande trunfo no segundo turno. Imagine, Janete eleita teria um trunfo gigantesco para disputar o segundo turno e eu chegaria muito na frente de Valdez Góes. Ele ficaria lá atrás. E eu liderei todo o processo, todas as pesquisas, eu só perdi mesmo o TRE. Essa que é a grande verdade. O TRE é o grande bode expiatório. Aliás, um juiz, olha aí, Belo, um juiz do TRE que mandou uma mensagem, um juiz que me julgou, dizendo, tchau, capiroto. Agora dá para entender o que aconteceu, né? Ok. O juiz do TRE, nós estamos representando contra o TRE no CNJ, Belo. Certo. Eu estou tão com o convencimento de todos os advogados é de que o TRE interveio na eleição. Isso é todos os advogados, quando olham o processo, não, isso aqui não pode. Isso aqui tem que ser revertido. Né? Então nós estamos entrando, preparando uma representação do CNJ em relação ao TRE. O seu colega senador Cristóvão Buarque, né? Aliás, o admiro profundamente, né? Pela postura dele, e pela inteligência dele também, que já disse numa outra entrevista que o povo cansou da gente quando ele trocou ideia sobre a derrota dele com outro colega dele derrotado. Ele disse numa entrevista ao Globo recente o seguinte: é uma eleição na qual 8 dos 32 dos senadores que tentaram reeleição foram bem-sucedidos. Ele avalia que o povo está irado, que não quis eleger ninguém, quis derrotar. O senhor concorda com o Cristóvão Buarque quando diz isso aí? Olha, isso pode valer para o Cristóvão, mas para mim não vale, pelo contrário. Eu fiz uma campanha com o povo na rua, o povo acredita nas minhas propostas, não é? 48% do povo acredita. Quem deve estar distante da gente é a elite política, porque, Melo, deixa eu te contar uma coisa. Se Valdez for condenado no dia 21 do STJ, a condenação não vai recair só sobre Valdez, não. Vai recair sobre a elite política do Amapá que o apoiou. Dos 8 deputados federais eleitos, ele contou com o apoio de 7. Dos senadores, ele contou com o apoio do senador eleito, Lucas Barreto, do senador Randolfo, porque ele, o próprio governador, falou no discurso, não é? De 14 prefeitos, não é? Dos deputados, 20 deputados estaduais da elite política. Agora, que o povo está cansado da elite política, tá, porque quando eu, sem a elite política do meu lado, chego a 48%, aí sim mostra que essa elite política, que é responsável pela eleição do Valdez, e vai responder com ele, porque essa elite política sabia que o Estado estava falido, o Estado está quebrado, e assim mesmo ajudou a elegê-lo. Vamos apressar o passo, senador. Deixa essa briga corporal com o tempo. Deixa eu perguntar aqui
Deixa eu passar para o senhor, uma pergunta está vindo aqui pelas redes sociais. Em função do que o senhor disse ainda há pouquinho, que um certo juiz ou uma certa pessoa do Tribunal Regional Eleitoral teria brincado com o senhor, tchau, senador, coisa parecida. A pessoa está perguntando aqui por que o senhor não diz o nome do juiz que escreveu isso, o juiz do TRE que eu vou dizer na ação do CNJ, está lá, inclusive o print da mensagem dele. Eu vou dizer, claro, agora não vou dizer. Certo. Mas na ação, quando eu entro na ação, eu mando para você a inicial para você saber o nome do juiz que fez essa despedida, não é? Estava comemorando, né, o seu feito. Correto, muito bem. Agora eu pergunto para o senhor o seguinte: quais são os seus projetos pessoais a partir de fevereiro, quando o senhor não estará mais no Senado Federal? Olha, Belo, para mim faz muito pouca diferença ter ou não ter mandato. A minha liderança independe de mandato. Então, a partir de janeiro, eu vou continuar, a partir de fevereiro, né? Continuar na luta política, mobilizando o meu povo no Amapá, né? Organizando o nosso partido, debatendo gestão compartilhada, exigindo transparência do governo, fazendo oposição ao governo e à prefeitura, as prefeituras, claro, também, não é? Porque os prefeitos apoiaram, com exceção de Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio, os outros todos apoiaram Valdez. Então, nós vamos também trabalhar e movimentar a sociedade. Não dá para... Olha só, a gente fez uma campanha belíssima, mobilizou a sociedade, né? E só foi contido pelas atrapalhadas, não é? Pelo jogo bruto do dinheiro, claro, rolou muito dinheiro na campanha, não é? E também pela decisão ilegal tomada pelo TRE. A única maneira deles segurarem, então, isso precisa ser falado, contado, repetido para o povo do Amapá saber que a eleição dele sofreu uma interferência brutal do Tribunal Regional Eleitoral que impediu que se concretizasse o desejo do povo que estava contido nas pesquisas. Aqui, as pesquisas mostravam o desejo, a vontade do nosso povo, que terminou não acontecendo em função dessas situações. O senhor, no geral, gastou o PSB no geral gastou quanto nessa eleição, considerando o repasse feito para o senhor, o repasse feito para a Janete Capibiri e o repasse feito para Camilo Capibiri? Quanto o PSB usou nessa campanha? Essa é uma questão importantíssima da sociedade saber, até porque foi dinheiro público, não é? Sim. E mais do fundo que partidário. O TRE, o fundo partidário do TRE deveria ter respeitado. Quanto? Né? Quanto no geral? Olha, eu 1.400.000, Janete 2 milhões e Camilo 500 mil. O Camilo quanto? 500. 500 mil. Não, 300 mil. Eu acho. O Janete 1.400.000, o senhor 2 e... Não, eu 1.400.000 eu gastei. E a Janete? A Janete 2 milhões. 2 milhões. 3.400, 3.700. 3.700. Fundo partidário. Fundo partidário. Dinheiro público que deveria ter sido respeitado. Sem doação de campanha de amigos. Não, algumas nenhuma vaquinha. Contribuição e muita militância voluntária. Toda a militância voluntária. Nós tivemos uma enorme militância, ninguém recebia nada. Não é? A militância toda ela voluntária, uma disposição, e eu pulei muito, eu cantei, eu dancei muito nessa campanha junto com o povo. Ela foi uma grande popular, uma festa maravilhosa, as pessoas estavam lá de maneira voluntária, porque acreditam nas propostas de desenvolver o Amapá, de industrializar o Amapá, não é? Era isso que a única maneira que a gente tem de resolver os graves problemas do Amapá é desenvolvendo a economia do Estado, industrializando o Amapá, usando as matérias-primas que nós temos. Essa é a minha proposta, não tem outra. Eu quero ver agora o governador com o Estado quebrado, ele entregar as 40 mil contas de luz que ele prometeu que vai isentar, ou os 20 mil jovens do Amapá jovem que ele não paga, ele não paga a bolsa desses jovens. Então, promessas mentirosas, não é, que não cabem mais.
Muito bem, senador, o senhor está com 71 anos, por aí? 71, mas olha, 71 não, 42, Melo. Tá, deixa eu colocar aqui uma outra coisa que eu li do Cristóvão Buarque. Com 74 anos, Cristóvão Buarque, do PPS agora, né, preferiu deixar para as urnas, ele disse, a decisão de encerrar sua carreira política. Eu pergunto para o senhor, passa pela cabeça do senhor parar por aqui ou está muito cedo? Ô, Belo, eu já falei que para mim, tanto faz ter mandato como não ter mandato. Eu sou militante político, né? Desde a juventude. Certo. Eu passei da prisão, exílio e todas as funções que o povo do Amapá me delegou e eu exerci com absoluta fidelidade. Então eu vou continuar militante político, né? Não vou desistir jamais da militância política. Agora, sobre candidatura, isso no futuro vamos conversar. Vamos ser candidato a prefeito em 2020? O importante agora, meu, é o dia 21. Esse julgamento da ação penal, sim, no dia 21 é que vai dizer o que vai acontecer. Pode ser que a gente tenha. Daqui a uma semana a gente possa ser que a gente esteja já discutindo nova eleição. Nem que seja para governar a massa falida que é hoje o governo do Amapá. Mas não dá para a gente imaginar que isso vai passar incólume, que isso não tem o governador do Amapá reeleito responde uma ação penal, criminal, que vai ser julgada no dia 21. E se ele for condenado, nós teremos novas eleições. Essa é a realidade. Então vamos deixar para pensar. O senhor se candidatou tendo consciência da existência dessa massa falida que o senhor cita, né? Como é que o senhor faria com essa massa falida caso conseguisse se eleger? Esse vai ser, a pauta de discussão dos futuros candidatos a gerenciar essa massa falida. Eu me desculpa, é claro, eu estou acostumado a gerenciar massa falida. Quando eu peguei a prefeitura de Macapá, eu equilibrei as finanças. Quando eu peguei o governo do Amapá, eu equilibrei as finanças e toquei o maior programa de obra da história do Estado. Eu construí 79 escolas. Todo esse complexo hospitalar que está aí em Macapá foi feito na minha época, com exceção das UPAs que foi feito pelo Camilo, não é? Mas o resto tudo foi feito por mim. Duplicação do Agacal, do EMOAP, do CRI, construindo o CREAP, o Hospital do Laranjal do Jari. Tudo isso foi feito no meu período de governo, porque eu equilibrei as finanças públicas. Eu sei como fazer. Eu sei como equilibrar as finanças públicas. Agora, não dá para me liberar hoje, né? Vamos supor que amanhã a gente abre uma discussão, e essa discussão tem que ser pública, não só com os candidatos. Eu acho que o povo do Amapá, sabendo que o seu Estado, que o seu governo está quebrado, precisa dar uma direção. O empresariado precisa se organizar, se reunir, né? Não pode deixar de debater e discutir o futuro do Estado. Não é possível um governo quebrado que não paga ninguém, não é, conduzir politicamente o Estado e conduzir o desenvolvimento econômico. Isso não é possível. Nós precisamos de um governo que organize as finanças públicas, que equilibre as receitas e as despesas. Imagina você ter 1.445 milhões de reais com 2 meses de receita. Não é possível isso. Isso é o pior dos mundos. O político brasileiro, no geral, mas para dentro, né, passa por um descrédito inegável, né, atualmente. Tanto é que dos 32 senadores que tentaram a reeleição, apenas 8 deles conseguiram se eleger. O senhor culpa Lula pelo descrédito político atualmente? Ô Melo, deixa eu falar uma coisa para você. O Brasil foi organizado por meia dúzia de homens brancos. Né? Eu tive a curiosidade de pesquisar o censo do IBGE de 1890. Eu tive a curiosidade, eu mesmo, em pesquisar. Em 1890, nós tivemos a primeira Constituição Republicana. Nessa primeira Constituição Republicana foi proibido o voto da mulher e dos analfabetos.
restaram 14% de letrados no país. Desses 14%, 7% eram mulheres. Então o Brasil foi organizado por 7% de homens brancos. E eles usaram como quiseram o Estado brasileiro. A corrupção no Brasil, ela é endêmica, ela é sistêmica. Ela é sistêmica. Ela não acaba com uma ação, não vai acabar com a ação da Lava Jato, não. Ela só acaba se a sociedade se mobilizar para exercer o controle social. Ela só acaba com a transparência e a gestão compartilhada dos gastos públicos, não é? Então, não foi Lula que inventou a corrupção, não, todos os presidentes se comportaram. O senhor continua achando, então, que a prisão de Lula foi uma prisão, é uma prisão injusta? A condenação de Lula é uma condenação injusta? Para prender o Lula, tem que prender Sarney, FHC, Fernando Collor. Todos que tiveram o mesmo comportamento. Todos. E não vai ser diferente no futuro, não. Não vai ser diferente. Essa estrutura de poder que está aí é muito difícil. Só se houver aquilo que eu falei, uma mobilização da sociedade, a sociedade passar a exercer controle social. Mas deixar para as instituições, nós vamos ter episódios de combate à corrupção, não é? Algumas prisões, mas montar a corrupção sistêmica só com mobilização da sociedade. Muito bem. O senhor ligou para Valdez Góes depois do resultado consumado da eleição no segundo turno? Ele ligou para mim para montar uma pegadinha comigo. Olha, ele ligou no sábado, na véspera da eleição, a montar uma pegadinha para ver o caráter do governador que nós temos. Né? Por que eu iria ligar para ele depois da eleição, se ele, na véspera da eleição, ligou para fazer uma pegadinha comigo? Aí não merece crédito nenhum. Né? O senhor não o parabenizou pela vitória, então, preferiu o silêncio. PSBista, senador, do partido do senhor, do PSB, tem falado... culpando o Davi, Clécio e Randolph pela derrota do senhor, pela derrota da Janete. Eles têm falado muito ultimamente na tal volta do anzol, sempre que se refere, repito, a Davi, Clécio e Randolph. É o troco que o PSB pensa dar? É uma manifestação de vingança do PSB? Não, de maneira nenhuma. O que nós queremos é que as pessoas que foram responsáveis por eleger um governador que está com a guilhotina no pescoço, que no dia 21 poderá até ser condenado à prisão, porque a condenação dele tem um pedido de prisão. A pena é de 6 anos e 9 meses de prisão. Quem ajudou a eleger essa figura que quebrou o Estado tem que ser responsabilizado. É o conjunto da obra, não foi só a ausência desses políticos que você acabou de falar. Não, é um conjunto de fatores que levou a se eleger um governador que quebrou o Estado. É isso. É um conjunto de lideranças políticas, não é só os três, de maneira nenhuma, mas é um conjunto de lideranças políticas, de fatores, de intervenções feitas no processo eleitoral, como é o caso do TRE, e também a derrama de dinheiro na véspera da eleição e a contratação, porque esses 300 milhões de reais que cresceu a folha de pagamento, daria para contratar, Melo, em torno de 30 mil pessoas. 30 mil pessoas fazem a diferença numa campanha eleitoral. Né? O governador, quando começou a eleição, isso lá para maio, junho, julho, ele tinha 10, 12% da preferência do eleitorado. E nada foi feito de importante para melhorar o desempenho do governo, a não ser empregar gente como cabo eleitoral. Muito bem, deixa eu fazer a última pergunta para o senhor, inevitável. Que Bolsonaro, senador, que Bolsonaro, o presidente recém-eleito, representa para o Brasil? Olha, eu diria que é um tiro no escuro. Bolsonaro não tem a experiência, não é, que se exige de um presidente da República. É uma situação conjuntural, não é? E nesses poucos dias
em que Bolsonaro vem atuando como presidente eleito, pelas suas declarações, quando ele ataca a China, quando ele vai a Taiwan. Taiwan é um enclave na China, os chineses não gostam. É uma situação preocupante. Quando ele resolve transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, ele mexeu com o mundo árabe, que nós vendemos 6 bilhões de dólares em produtos do agronegócio. A China, o negócio com a China, o Brasil exporta para a China 78 bilhões de dólares. E isso assusta, porque se houver um desequilíbrio nessas relações comerciais, por causa dessas posições ideológicas, porque o Bolsonaro acusava o PT de ter posições ideológicas, mas ele, quando se manifesta, ele coloca as questões ideológicas em prejuízo da economia brasileira e dos trabalhadores, porque uma perda de mercado internacional significa milhares e milhares de desempregados no país. Então isso me preocupa, me assusta um pouco. Acho que foi um tiro no escuro, mas vamos torcer para que dê certo, né? Vamos ver se ele, então, agora que de fato foi eleito, e que seja aconselhado, não é, a ser mais comedido para não prejudicar a economia brasileira. Como já anda muito mal, imagina se a gente perde mercado internacional. Quando ele diz que vai juntar ministério, acabar com isso, acaba com aquilo, também vira uma dúvida muito grande, não é? Porque a gente já viu isso na história do Brasil, que não é acabando com outro ministério que se resolve o problema da economia, do desemprego, não é? Da fome no país. Ok. Senador, muito obrigado, senador, pela entrevista. Obrigado, Melo. Grande abraço para o senhor. Um abraço. Grande abraço.